Olá, meu futuro aprovado, aprovada no TJ Pernambuco. Esta é a aula 1 do nosso curso de discursiva para o TJPE, discursiva jurídica. Você que vai fazer prova para os cargos que exigem nos conhecimentos específicos abordagem das disciplinas de direito penal, processo penal, constitucional, administrativo. Bem-vindos, esse curso é para você. Então nós vamos te mostrar em algumas aulas bem objetivas e focadas no perfil IBFC, como organizar, como estruturar, como organizar todo esse mundaréu de informação que você tem aí na sua cabeça, porque eu sei que você já é um expert, já é um especialista em acertar questões da prova objetiva. Você já sabe a teoria da pena no direito penal de ponta cabeça, mas provavelmente você tem certa dificuldade para colocar esse conhecimento no papel, num texto de 30 linhas, um texto que tenha começo, meio e fim, que tenha clareza, que não tenha ambiguidade, um texto com coesão, com coerência, com progressividade, de acordo com os critérios da banca IBFC. Então, o foco deste curso é de verdade te mostrar como organizar de forma clara, concatenada, como resumir, como ser sintético e analítico na construção de um texto que atenda às expectativas da banca na sua prova. Então, eu vou começar aqui no slide para que a gente comece compreendendo o que é esse texto discursivo. Você que está acostumado com a redação tradicional, né, de Enem, de vestibular, aquela redação dissertativo argumentativo, que vai exigir de você uma visão de mundo mais ampliada. Você que estava esperando a prova do TJPE com uma redação tradicional da banca IBFC, né, temas mais filosóficos, temas mais subjetivos, e era isso que eu estava esperando também, porque o projeto básico falava isso, né? Mas fomos surpreendidos com o estudo de caso e certamente nós vamos cumprir o nosso compromisso e entregar para você o que é mais essencial. Vamos lá. Discursiva, estudo de caso jurídico. Por que eu coloquei aqui essa expressão estudo de caso jurídico? Porque a despeito de o edital cobrar lá e explicitamente afirmar que o gênero textual exigido na prova de vocês será o dissertativo argumentativo, eu entendo que vocês devem seguir com uma certa prioridade o modelo que eu vou ensinar aqui. E aqui não é baseado em ilações, eu estou me baseando certamente no perfil da banca, com base em temas recentes que ela cobrou, no perfil de provas que exigiram a mesma técnica de vocês, que exigiram os mesmos critérios, a mesma organização textual de vocês. Então, a banca cobrou em alguns editais a mesma lógica da prova de vocês, com os mesmos critérios, com base em tema da ementa de conhecimentos específicos do cargo, e ela cobrou dessa forma. Então, eu devo me comportar assim, tá? Esse é o intuito deste curso, tá? Esses aqui são os critérios do edital do TJ Pernambuco para todos os cargos. Então, todos os cargos técnicos, analistas, aí é importante frisar, nós estamos falando para aqueles candidatos que irão fazer provas cujos conhecimentos específicos estão relacionados, orbitam em torno da disciplina jurídica, tá? De direito. Nós não abordaremos nada de tecnologia da informação, enfim, outras áreas aí. Então, a banca vai avaliar tua redação em 3 critérios de correção. São eles: estrutura, conteúdo e expressão. Então, sabemos que são até 10 pontos. Você precisa fazer o mínimo de 6. Certamente, fazer apenas 6 pontos está longe de te botar nas vagas. Quem fizer só 6 pontos está longe de ficar nas vagas. Vai ser uma briga de cachorro grande. Pode ter certeza. Que prova, cara, concurso no estado de Pernambuco, eu nunca vi um concurso com notas de corte baixas, por exemplo.
seja de TJ, seja de polícia, seja de TRF, nunca vi, Polícia Civil, nunca vi concurso no estado de Pernambuco, na Paraíba, Ceará, Piauí, nunca vi nessas regiões. Eu sou piauiense, tá? Eu sou da região, já acompanhei alunos da região de vocês aí. Não conheço prova, concurso dessa região que tenha nota de corte baixa. Ou seja, fazer apenas o mínimo na discursiva é pedir para não ser aprovado. Então você tem que lutar para fazer no mínimo ali 9,5, 10. Tá? E é nosso compromisso aqui neste curso. Beleza. O que basicamente nós temos em cada um desses critérios? O primeiro critério com estrutura, veja, o primeiro critério vale 3 pontos. E aqui, certamente, nada tem a ver com o conteúdo que você já aprendeu, por exemplo, de direito penal. Ah, professor, mas eu já domino toda a matéria de direito penal, eu já sou expert. Eu gabarito todas as provas de direito penal que eu faço. Professor, se caiu uma questão de processo civil, cara, eu sou fera. Eu sei tudo sobre processo de conhecimento, processo de execução. Eu sei tudo sobre as ações, sobre os recursos, sei tudo. Qualquer questão de processo civil que cair em prova objetiva, eu sei resolver. Então eu já tiro 3, eu já gabarito esse item 1 aqui? Não, porque não tem nada a ver com o conteúdo jurídico que você já tem. Ainda não. A estrutura vai avaliar, meus amigos, outros critérios, e são critérios redacionais. Ó, o conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema proposto. Então, o que a banca está falando aqui é o seguinte: você deve seguir uma tipologia textual. Então, a banca vai avaliar nesse critério 1 aqui, e vai atribuir a ele 3 pontos, ela vai avaliar o quanto que você entendeu a estrutura, a tessitura de um texto dissertativo argumentativo. Ele fala, ó, predominantemente dissertativo argumentativo. Tá? E aí, ao longo das aulas, eu vou te explicando porque a banca BFC ela é meio confusa. Eu acho um pouco confuso quando ela traz que o texto será predominantemente dissertativo argumentativo, ao mesmo tempo em que ela afirma que será cobrado um tema de conhecimentos específicos, e esses conhecimentos específicos não dão margem para opinião. Toda vez que eu falo em texto argumentativo, eu falo em ponto de vista. Qual é o ponto de vista do candidato acerca de determinado tema? Mas, poxa, a teoria actio libera causa do direito penal não abre margem para opinião. Ou é ou não é. Ou o indivíduo matou sobre violenta emoção, ou não matou. Ou o indivíduo matou em legítima defesa ou não matou. Então, eu não tenho como opinar. Você não é promotor, você não é juiz. E mesmo sendo promotor e juiz, você está amarrado à lei, à jurisprudência. Então, eu acho um pouco contraditório quando a banca traz que utilizará o texto dissertativo argumentativo para avaliar um texto que não tem como ser argumentativo. Mas tudo bem, eu não vou brigar com a banca. Eu vou te direcionando aqui de uma forma que eu entendo mais coerente. Beleza. E assim, ó, se você observar, a banca BFC normalmente usa sempre esse mesmo padrão quando ela trata de redação. Então parece que ela só copia e cola os critérios. Ela não avalia se naquele edital é um estudo de caso ou é uma redação tradicional. Ela sempre pega os mesmos critérios, e aí acaba gerando uma certa confusão, como foi a confusão lá na prova da Polícia Penal de Goiás ano passado. Inclusive, nas próximas aulas eu vou mostrar qual foi o tema e vou mostrar um modelo de redação desse tema que eu fiz, tá? E ela cobrava a mesma coisa. Será um texto dissertativo argumentativo, e aí, no fim das contas, eram as duas coisas. Ela trazia tópicos e ainda pedia uma opinião. Em outros casos, ela trouxe, por exemplo, a banca BFC trouxe essa mesma estrutura, texto argumentativo,
e não pediu opinião, pediu apenas para você responder os quesitos que estavam lá. Então, assim, ok, não vamos brigar com a banca, vamos apenas seguir o script e tudo bem. Inclusive, aqui no curso, eu vou colocar para desencargo de consciência mesmo, um curso completo em vídeo de teoria do texto dissertativo argumentativo. Vai que cai um texto argumentativo 100% argumentativo. Não duvido, tá? Mas bora lá. Aqui sim, ó, conteúdo. E aí, só recapitulando, né, ainda sobre o item 1, voltando aqui. Então aqui a banca vai avaliar introdução, desenvolvimento, conclusão, progressão textual, aderência ao tema, tá? Tudo isso ela vai avaliar aqui nesse item 3, nesse item 1. Agora sim, item 2, conteúdo. Aqui sim, meus amigos, a banca vai avaliar o quanto que você sabe acerca do que está sendo solicitado. Professor, então agora eu que acerto todas as questões da matéria. Se cai aquele assunto ou aquela disciplina que eu domino, pô, nota 10. Vou garantir 5 pontos. Ainda não. Sinto muito te dizer, mas ainda não. Já vi muita gente que sabia a matéria, que conhecia profundamente o assunto, mas não conseguiu tirar a nota máxima. Por quê? Não atendeu ao que a banca pediu. Ou falou mais do que a banca pediu e acabou não tocando exatamente no que era para ser abordado, falou um monte de coisa, mostrou que era especialista demais, esqueceu de abordar o básico, ou falou menos porque não entendeu o que a banca disse. Então, é por isso que você está aqui, para você entender como resolver essas questões. Porque às vezes você tem tanto conhecimento sobre a matéria e acaba se perdendo, viajando na maionese, e não responde o que é útil, o que é necessário. E o item 3 também não tem nada a ver com o fato de você ser expert na matéria. A adequação vocabular, expressão, né? Item 3, expressão, tem a ver com a gramática. São os erros gramaticais. Adequação vocabular e emprego do registro culto da língua portuguesa. Clareza na apresentação das ideias, coesão e coerência. Então, aqui a banca vai dar uma grade lá, que é mais ou menos assim, o candidato cometeu até 3 erros, por exemplo. O candidato cometeu até 3 erros. Você já entra com 2 pontos, tá? Já entra com 2 pontos. Agora, o candidato cometeu até 3 erros. Mantém os 2 pontos. Ela tem ali uma margem de... Ela aceita até 3 erros. O candidato cometeu entre 4 e 10 erros. Sei lá, perde 1 ponto. O candidato cometeu acima de 10 erros. Perde 2 pontos. Entendeu? Então, assim, você só pode cometer até 3 erros. A partir daí, você vai perdendo ponto. Tá? Mas você só perde até 2 pontos, que é a nota máxima aqui do item expressão. Então, assim, já percebeu, metade da sua nota não tem nada a ver com o conteúdo que você já tem. Mas eu vou te ajudar. Aqui no curso você tem tanto a teoria, vou te dar os temas comentados, as rodadas de leituras das principais matérias, principais tópicos de cada matéria, sempre atualizado, e as correções. E nas correções você vai ter lá a análise gramatical. Gramatical para você gabaritar a estrutura. A análise também de estrutura, para você analisar e gabaritar esses 3 pontos aqui de estrutura. E o conteúdo também. Então, a sua redação vai passar por 2 corretores. Um corretor especialista em gramática e um corretor especialista em direito, para avaliar as 2 coisas. Beleza? Então, galera, eu vou continuar aqui a nossa aula dizendo o seguinte: o seu texto, de acordo com o edital, vai cobrar esse tipo aqui, ó. O seu texto é do gênero dissertativo, então eu tenho o gênero dissertativo. E eu tenho os tipos textuais. Então, o gênero dissertativo aceita, permite 2 tipos textuais. Repito, o gênero dissertativo admite 2 tipos textuais. O tipo argumentativo e o tipo expositivo. Vamos entender isso aqui com muita tranquilidade, tá? O edital de vocês fala que o texto será argumentativo, tá lá, mostrei para vocês.
Porém, normalmente, via de regra, a rigor, eu adoro essa palavra, a rigor, essa expressão, né? Esse advérbio aqui de intensidade. A rigor, parece que eu sou culto, né? A banca e BFC vai cobrar isso aqui de vocês. Professor, tá indo contra o edital. Não. Eu tô indo a favor da lógica da banca. 95% dos casos em que ela trouxe essa mesma estrutura da prova de vocês, ela cobrou um texto positivo. E nas próximas aulas eu vou te mostrando o que é e como resolver isso. Então, a despeito do edital trazer essa expressão argumentativa aqui, o texto vai provavelmente ser expositivo. Mas você precisa dominar também o texto argumentativo. É por isso que eu estou colocando no seu curso aqui um curso completo que eu gravei em 25, agora em 2025, de redação dissertativa argumentativa. Eu vou mostrar como você faz para compreender um tema, para não tangenciar o tema, como argumentar, como fazer a introdução e tal. Beleza. Eu quero te preparar para um nível muito alto, tá? Eu não quero te preparar meia boca. Nas coxas, não. Tá bom? Mas beleza. A diferença fundamental entre os dois textos é que, eu até já falei isso, mas eu vou relembrar, é que aqui no texto argumentativo, a banca quer um posicionamento. A banca quer um posicionamento. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. A letra não está das melhores, mas você entendeu. Quando a banca... E você vai lembrar da sua redação do vestibular, com certeza. Você lembra do vestibular? Cara, texto argumentativo, exige um posicionamento, exige um ponto de vista, você tem que se posicionar, você tem que dar sua opinião sobre aquele tema. E quando eu falo sua opinião, eu tenho que respeitar a sua opinião, lógico. Se ela não ferir os direitos humanos, se ela não ferir o bom senso e tal, beleza. Eu tenho que respeitar. Pô, Ari, eu sou a favor, por exemplo, da redução da maioridade penal, mas eu sou contra. Ou outra pessoa é contra. Cara, tudo bem, respeite sua opinião. Agora, mostra o porquê que você é a favor da redução. Do mesmo modo, o cara que é contra a redução da maioridade penal, respeito. Agora, mostre o seu porquê, os seus porquês. Por que você é a favor ou é contra a redução? Então, você concordando ou não, você precisa justificar e se posicionar. Aí você vai usar estratégias argumentativas, causa e consequência, sabe? Repertório sociocultural, dados, exemplos, enfim. Expressões argumentativas. É isso. Já no texto expositivo, cara, a banca vai te dar itens que você precisa resolver. Então, por exemplo, a banca fala assim, olha, no item 1, aborde a diferença entre concurso formal e concurso material no âmbito do direito penal. Cara, ou você sabe a diferença entre concurso formal e concurso material, ou você não sabe. Você não tem que emitir opinião. Essa é a nota característica do texto expositivo. Então, não há ponto de vista. Então, amigo, ou você sabe ou você não sabe. Então, o que eu mais vejo? Candidatos que se veem diante de questões discursivas nesse modelo aqui, nesses moldes, e eles não conseguem resolver a questão porque eles não sabem o assunto. Então, fica mais clara a importância de você estudar com mais afinco. E toda vez que você estiver estudando para a prova objetiva lá uma matéria, já fica pensando, imaginando possíveis assuntos, possíveis abordagens daquele tema na discursiva. Eu sempre gostei de estudar assim. Porra, e se cair isso aqui numa discursiva? Como é que eu abordo? Então, por isso que é importante você já ir lendo as rodadas de leitura. Por exemplo, a primeira rodada que eu vou colocar aqui no teu curso, penal e processo penal. Professor, mas eu já enfrentei toda essa matéria, já estudei tudo. Pô, vai lá, revisa a matéria vendo os temas comentados. Porque os temas comentados foram feitos a partir de questões discursivas que já foram cobradas em prova.
E ao final de cada um deles tem um modelo de redação. Então, além de você fazer uma revisão, você vai, ó, vendo como aquilo cai em prova. Tá? Eu vou te mostrar aqui agora 2 exemplos da banca BFC cobrando o texto argumentativo, né, e a banca cobrando um texto expositivo. Tá? Ó, exemplo aqui, ó, recente. A banca BFC na prova do TRF da 5ª região cobrou um texto argumentativo. Inclusive, a sede do TRF da 5ª região é em Recife, né? Ela cobrou um texto argumentativo. Tá? É o seguinte, ó, a construção das margens na cultura brasileira contemporânea. Professor, mas não vai cair isso da minha prova. Cara, eu não duvido nada, tá? Já pensou se a banca traz lá, com base ali, por exemplo, na Constituição Federal, sei lá, o direito à cultura, o direito às manifestações artísticas e tal, e ela cobra um tema mais argumentativo dentro dessa perspectiva. Por exemplo, ela decide agora cobrar um tema argumentativo, pensando, por exemplo, na necessidade de probidade administrativa no serviço público brasileiro. Tá lá dentro de probidade. Se a banca quiser, ela cobra. Ela vai dizer, olha, cara, tava na edital, tá dentro de conhecimentos específicos, direito administrativo. Você entende que a gente não pode deixar nenhuma possibilidade de lado? Por isso que eu vou colocar aqui no curso de vocês o curso completo de teoria argumentativa e também essas aulas aqui do texto estudo de caso. Então não descarta as possibilidades. Então, quando a banca fala assim, a construção das margens na cultura brasileira contemporânea, ela está falando, por exemplo, do maior acesso que grupos historicamente marginalizados começaram a ter na cultura. Então você começa a perceber a cultura da favela dominando o cenário cultural nacional, o funk carioca, algumas manifestações artísticas que antes não tinha espaço na grande mídia, agora estão tendo. Então, quando a banca fala construção das margens na cultura brasileira contemporânea, é isso. Né? Mas ok, vamos nos preparar para as duas coisas. Essa é a minha linha de raciocínio, é assim que eu trabalho. Agora, professor, e um texto expositivo? Seria isso aqui, ó, por exemplo, prova do TJ Minas, Banco BFC, tá? TJ MG, cargo de analista judiciário. Texto positivo. Rodolfo é servidor público do estado XXX e utiliza, em proveito próprio e dolosamente, computadores da repartição pública, levando-os até sua residência para utilização pessoal, sua e de seus familiares. Ademais, no ano corrente, percebeu vantagem econômica para facilitar a aquisição de novos computadores por preço superior ao valor de mercado. Ante ao exposto, responda fundamentadamente através do texto dissertativo, considerando as disposições da Lei de Improbidade e suas alterações recentes. Item A. Quais são os atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429? Então você tinha que mencionar quais os atos previstos na lei. Então, atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito, que causam dano ao erário, sabe? É isso, tá? Era isso que eu tinha que falar e explicar, naturalmente, em que consiste cada um deles. Então você percebe que aqui eu tenho um texto expositivo e é bem provável que a sua redação seja assim, ou eminentemente assim. É bem provável, só que eu não vou deixar de ensinar vocês do jeito que eu acho que é o correto ali, pela minha experiência. Ó, quais são os atos de improbidade administrativa cometidos por Rodolfo, praticados por Rodolfo? Então é isso. Então você percebe que a banca te dá um caso prático e você precisa resolver. Então você tem que saber resolver o caso prático ali, assim como um delegado de polícia, um promotor vai analisar um caso e vai fazer ali a denúncia, né? Ou memoriais, enfim, tentar qualificar aquele crime através de um exercício jurídico. Você deve fazer essa análise aqui. Então você deve seguir a linha de acordo com a lei, com a jurisprudência, enfim.
Então, galera, daqui a pouco a gente volta para falar sobre mais detalhes desse texto expositivo, do que a banca IPFC vem cobrando, tá? Alguns exemplos reais de como ela tem cobrado isso em prova. Eu, sinceramente, acredito que a prova de vocês está mais orientada para que seja algo realmente assim, né? Um texto mais técnico, mais jurídico, mais direto ao ponto. Eu vou mostrar a diferença entre estudo de caso e questão teórica, porque pode cair as duas. Então, dentro do texto expositivo, eu tenho duas modalidades também. Então, estudo de caso e questão teórica. E na próxima aula, eu vou te mostrar essa diferença com exemplos práticos para você realmente internalizar bem. Beleza, galera? Um forte abraço, até a aula 2. Vamos para cima, TJ Pernambuco.